O profeta Jeremias foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, conhecido por sua missão de advertir o povo de Judá sobre a destruição iminente de Jerusalém e o exílio babilônico. Ele viveu aproximadamente entre os séculos 7º e 6º a.C., durante um período turbulento da história de Israel. Principais características e missão. Chamado profético, Jeremias foi chamado por Deus ainda jovem, Jeremias 1:4-10. Ele relutou no início, alegando que era apenas uma criança, mas Deus o fortaleceu para cumprir sua missão. Mensagem de advertência. Jeremias anunciou que Judá seria destruída e levada cativa para a Babilônia devido à idolatria e corrupção do povo. Perseguições. Ele enfrentou forte oposição de reis, sacerdotes e falsos profetas. Foi preso, ameaçado de morte e até jogado em uma cisterna. Esperança e restauração. Apesar das mensagens de juízo, Jeremias também profetizou a restauração de Israel e a promessa de uma nova aliança com Deus. Jeremias 31:31-34. Livro de Jeremias e o Livro das Lamentações. O livro de Jeremias contém suas profecias e relatos de sua vida e missão. O livro das Lamentações é atribuído a Jeremias e expressa sua tristeza pela destruição de Jerusalém. Ele é lembrado como um profeta fiel, que sofreu muito por causa de sua missão, mas nunca deixou de proclamar a verdade de Deus. A vida e a missão de Jeremias. Jeremias nasceu em Anatote, uma cidade da tribo de Benjamim, e pertencia a uma família sacerdotal. Seu ministério ocorreu durante o reinado de 5 reis de Judá, Josias, Joaquim, Zedequias e Gedalias. Ele testemunhou a decadência espiritual de Judá e a destruição de Jerusalém pelos babilônios em 586 a.C. O chamado de Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, às nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. Jeremias se sentiu incapaz e inseguro para a missão, mas Deus lhe assegurou que estaria com ele e colocaria suas palavras em sua boca. A mensagem profética. A missão de Jeremias era difícil, anunciar o juízo divino sobre Judá por causa da sua infidelidade a Deus. Ele denunciou a idolatria, a corrupção dos sacerdotes e líderes, e a falsa segurança do povo, que acreditava que o templo de Jerusalém os protegeria do castigo. Principais temas das profecias de Jeremias. Juízo sobre Judá. Jeremias alertou que a cidade de Jerusalém seria destruída pelos babilônios, caso não se arrependessem. Chamado ao arrependimento, ele insistiu que Deus ainda poderia perdoar a nação se voltassem para ele. A futilidade da aliança com outras nações. Jeremias advertiu contra alianças políticas com o Egito, confiando apenas em Deus. O cativeiro babilônico. Ele profetizou que Judá ficaria em exílio na Babilônia por 70 anos. Jeremias 25:11. Esperança e restauração. Apesar do juízo, Jeremias anunciou uma nova aliança entre Deus e seu povo, onde a lei estaria escrita nos corações. Jeremias 31:31-34. A perseguição de Jeremias. Jeremias foi rejeitado pelo povo e pelos líderes de Judá. Ele foi perseguido, preso e até jogado em uma cisterna, onde quase morreu. Em um episódio marcante, o rei Joaquim queimou um rolo contendo as palavras proféticas de Jeremias, Jeremias 36:23, mas Deus ordenou que o profeta as escrevesse novamente. Mesmo diante do sofrimento, Jeremias permaneceu fiel ao seu chamado. Por sua dor ao ver o destino de seu povo, ele ficou conhecido como o profeta chorão. A destruição de Jerusalém e o exílio. Em 586 a.C., os babilônios, liderados por Nabucodonosor, destruíram Jerusalém, queimaram o templo e levaram a maioria do povo de Judá para o exílio. Jeremias, que havia advertido sobre essa tragédia por anos, lamentou profundamente a ruína da cidade e expressou sua tristeza no livro das Lamentações. A nova aliança e a esperança. Apesar do juízo, Jeremias trouxe uma mensagem de esperança. Deus restauraria seu povo e faria uma nova aliança com eles.
Diferente da aliança mosaica, essa nova aliança seria escrita nos corações das pessoas, indicando um relacionamento mais íntimo entre Deus e seu povo. Jeremias 31, 34. O fim de Jeremias. Após a destruição de Jerusalém, Jeremias permaneceu na cidade, mas foi forçado a ir para o Egito com um grupo de judeus. Não há relatos bíblicos sobre sua morte, mas a tradição sugere que ele foi martirizado no Egito. Legado de Jeremias. Jeremias é um dos profetas mais importantes da Bíblia, e suas profecias tiveram grande impacto no pensamento judaico e cristão. Seu conceito de uma nova aliança foi citado por Jesus, de Lucas 22:20, e pelo apóstolo Paulo, de Hebreus 8:6-13, mostrando seu cumprimento na obra de Cristo. Jeremias nos ensina sobre fidelidade a Deus, coragem para falar a verdade e esperança mesmo nos momentos mais difíceis. Sua vida é um exemplo de como Deus sustenta aqueles que o obedecem, mesmo em meio ao sofrimento. A influência de Jeremias na história bíblica e na teologia. O legado de Jeremias ultrapassou seu tempo e influenciou profundamente tanto o judaísmo quanto o cristianismo. Ele não apenas foi um dos profetas mais sofridos e perseguidos, mas também trouxe revelações sobre a relação de Deus com seu povo, a natureza do arrependimento e a promessa de um futuro messiânico. O impacto das profecias de Jeremias. Jeremias e a teologia do exílio. O profeta Jeremias teve um papel fundamental na compreensão do exílio babilônico. Enquanto muitos judeus acreditavam que a destruição de Jerusalém significava o abandono de Deus, Jeremias ensinou que o exílio era um castigo justo, mas temporário. Ele encorajou os exilados a se estabelecerem na Babilônia, construírem casas, plantarem e buscarem a paz da cidade onde foram levados. Jeremias 29:4-7. Essa mensagem ajudou os judeus a manterem sua identidade mesmo longe de sua terra, o que influenciou a preservação do judaísmo durante a diáspora. A nova aliança, um dos pilares do cristianismo. Um dos pontos mais importantes das profecias de Jeremias foi a promessa de uma nova aliança, Jeremias 31:34, na qual Deus escreveria sua lei nos corações do povo. Essa profecia foi diretamente citada no Novo Testamento. Jesus, na última ceia, declarou que seu sangue selaria a nova aliança, Lucas 22:20. O apóstolo Paulo e o autor de Hebreus afirmaram que Jesus cumpriu essa profecia, trazendo uma aliança superior à antiga, Hebreus 8:6-13. A mensagem de Jeremias, portanto, se tornou central na teologia cristã sobre o perdão e a transformação interior pelo Espírito Santo. Quer aprofundar algum ponto específico sobre Jeremias? Quer saber algo mais específico sobre Jeremias? Curtam e compartilhem.